Olá, eu sou a Knaya Black, eu pesquiso afrofuturismo na literatura, sou formada em Letras em Inglês pela Universidade Estadual do Ceará, sou escritora, sou produtora cultural, onde eu realizo projetos no Sertão Central Cearense, que também é meu território de atuação na luta antirracista. A minha proposta é promover a escrita de textos literários afrofuturistas a partir de perspectivas de mulheres negras, trazendo para o cenário da literatura um desejo de futuro onde a vida de pessoas negras seja diferente da qual vivemos hoje. O conteúdo a ser abordado aqui ele é voltado para todas as pretas que têm vontade de começar a escrever ou que já escrevem e querem conhecer a literatura afrofuturista. Seja para ter como objeto de estudo, seja para reinventar suas obras ou apenas para conhecer literaturas afrocentradas. Eu queria dizer que eu não sou a pessoa que vai ditar para você como você deve escrever os seus textos, até porque eu parto do conceito de escrevivência da nossa querida Conceição Evaristo, né? Eu estou nesse processo de escrita tanto quanto vocês, e para mim é super importante esse espaço de compartilhamento para que mais mulheres sintam-se capazes de escrever suas próprias histórias. Sabemos que muitas pretas escrevem, mas não conseguem se sentir confiantes para compartilhar sua arte. Muitas de nós têm amigas que escrevem, vez ou outra compartilham com a gente, e às vezes essa amiga é você, mas por alguma razão a gente não consegue externar e trazer ao público. Muitas vezes a gente não se sente confiante, a gente não sente que a nossa escrita é digna de ser lida por outras pessoas. E há também a questão do íntimo. Muitas de nós pensamos que a gente está escrevendo algo que só diz respeito a nós mesmos. E aí, quando a gente começa a ler outras mulheres negras, a gente percebe que há uma certa conexão, uma vez que nós passamos por experiências muito parecidas. Um exemplo disso é a busca do ideal de beleza eurocêntrico, né? O ideal de beleza feminino. E aí, muitas mulheres pretas, elas passam por esse processo de embranquecimento, infelizmente, né? Até hoje nós ainda sofremos com isso. E toda essa carga emocional que a gente está sempre acumulando, ela se dá porque nós nascemos em um lugar que foi configurado para sufocar e exterminar nossas vidas. Débora Almeida, que é uma escritora afro-brasileira, ela fala em um dos seus textos que a mentalidade racista que retirou os negros da África e os trouxe cativos para a América utilizou-se de todos os artifícios para desumanizar nossa história e nossas memórias. Os racistas pintaram um quadro sobre a história em que somos somente o pano de fundo. E aí ela continua. Só há, do ponto de vista das classes hegemônicas que dominam o mercado literário e artístico, uma única trajetória na vida da pessoa negra. Um passado de escravidão, um presente de marginalidade e um futuro de morte prematura por bala ou doença. E é com essa citação que eu jogo para vocês refletirem sobre como é que a gente vai romper com essa linha de vida que a hegemonia branca impôs para a gente e para os nossos que ainda nem nasceram. E pensando na representação da mulher negra na literatura brasileira, eu trago palavras de Conceição Evaristo, onde ela diz que a representação literária da mulher negra ainda está ancorada nas imagens de um passado escravo. Não aparece um imaginário em que a mulher negra é desenhada como mãe. Personagens negras são construídas como mulheres que não geram descendência. Nesse texto, a Conceição traz diversas referências de personagens negras da literatura brasileira e que são bem famosas. E aí a gente vem para um detalhe que colocar a mulher negra como alguém que não gera vida é mais um artifício que o racismo utiliza para tentar apagar quem nós somos e de onde a gente veio, né? Até porque pretas e pretos, nós viemos de uma África que tinha uma configuração de sociedade diferente da ocidental, que é a que a gente vive, né? A que a gente vivencia. Viemos de uma África matriarcal, onde gerar vida era algo divino, onde nós mulheres exercíamos poder. E nisso se tinha sistemas harmoniosos entre os sexos. As configurações de família eram baseadas em idade, antiguidade e não no gênero, como é o caso da família ocidental, onde coloca a mulher num lugar de inferioridade e de servidão ao homem. Na África que fomos arrancados, mulheres e homens cresciam sabendo que carregam energias femininas e masculinas. Assim, as coisas parecem ser bem diferentes, né? E é por isso que precisamos resgatar nossas memórias, ler nossas irmãs e irmãos, compartilhar o que a gente escreve,
para que assim a gente possa se libertar desses moldes de vida que o Ocidente nos impõe. O Ocidente, que carrega o racismo, o sexismo e dentre outros sistemas de opressões, é o grande mal que está lá sempre acompanhando a gente e impedindo que a gente bote para fora todo o ser que nós somos, né? Ele está lá impedindo que a gente quebre a vergonha, quebre o silêncio, que a gente bote para correr a falta de autoestima, né? Ele está lá sempre acompanhando e impedindo que a gente se liberte. Criar literatura, para mim, é um caminho de libertação. O meu processo de criação literária, ele vem antes do escrever, né? Ele surge quando eu preciso, ainda quando criança, colocar em todos os filmes e livros que eu leio personagens pretos, para que eu possa sentir a aventura que é aquela narrativa. O meu texto, assim como o texto de muitas mulheres negras, vem de um lugar que a gente ocupa, né? Vem das condições que vivemos e assim por diante. O conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, onde ela fala que a literatura nasce do cotidiano, das experiências vividas, das lembranças, ela está presente na obra de diversas mulheres negras. Escrever o que você está sentindo, o que você tem vontade de viver, é um exercício de libertação, né? É uma forma de começar a destrancar o corpo, que vive acumulando experiências, vivências, sentimentos e até mesmo culpas. É uma maneira de romper a influência desse sistema sobre os nossos corpos. Nem sempre escrever será um processo fácil. Você pode começar a sentir sentimentos e angústias que estavam adormecidas. Você pode sentir que não consegue organizar as palavras, mas não se preocupa, até porque a gente não colhe fruta que não está madura, né? Então deixa fluir, explora teu corpo, explora tuas ideias e permita que saia pelas pontas do seu dedo tudo que você quer colocar para fora. A gente cresce com aquilo de que nós temos que ser 2 vezes melhor. Então a gente quer mostrar para o outro apenas quando a gente está se achando um gênio. E o melhor processo de escrita é aquele que você evolui junto dos outros. É aquele onde você consegue compartilhar o seu texto e outras pessoas leem aquilo e dizem: nossa, eu vi isso, eu vi aquilo. Nossa, você viu coisas que eu não vi no meu próprio texto. Isso é interessante. E, portanto, para que a gente possa, né, exercer um pouco essa escrita e pensando no futuro, eu quero propor um exercício. Eu quero propor que a gente observe da janela da nossa casa alguma coisa, né? Seja uma pessoa que está indo ou voltando do trabalho, seja uma árvore, uma construção, alguma coisa que te chame a atenção, certo? E aí você vai escrever um futuro, né, para essa pessoa, ou se for algo como uma casa, uma árvore, eu quero que você pense como aquele local vai estar no futuro, né? Não se preocupa com o clímax, com finalização, nada. Apenas descreve. Descreve de forma livre, certo? E aí, dias depois, você pega esse texto, lê, e se você quiser trabalhar em cima dele, você começa a ampliar. Esse é um exercício que eu faço involuntariamente, principalmente quando eu estou olhando pela janela de um ônibus, né? E depois que eu conheci o afrofuturismo, eu comecei a fazer esses exercícios pensando sobre futuros. Existem muitos conceitos ligados ao afrofuturismo. A primeira vez que esse termo apareceu foi com Mark Derry, um autor americano, onde ele definiu que o afrofuturismo era ficções especulativas que tratem de temas afro-americanos e que abordam preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX. Eu trouxe essa citação para que vocês possam perceber que o conceito de afrofuturismo ele mudou ao longo dos anos a partir do momento que nós, pessoas pretas, pegamos esse termo para nós e dizemos nós vamos definir o que é o afrofuturismo, já que é uma coisa que diz respeito a gente. E o afrofuturismo ele existia muito antes do termo, né? Desde os anos 60 e talvez muito antes disso, né? E ele se espalha para diversos campos da arte, né? Iniciando sua trajetória na música. Uma das maiores referências de afrofuturismo que nós temos é a escritora afro-americana Natasha Womack. E logo no começo do seu livro sobre afrofuturismo, ela nos fala que eu era um afrofuturista antes do termo existir.
E qualquer fã de ficção científica, nerd de quadrinhos, leitor de fantasia, tricker ou vencedor de uma feira de ciências que já se perguntou por que os negros são minimizados nas representações da cultura pop do futuro, notavelmente ausentes na história da ciência ou marginalizados na lista de inventores do passado e em seguida realmente decidiram fazer algo a respeito, poderiam também se qualificar como afrofuturistas. Uma coisa é que os negros não são discutidos na história do mundo. Como eu falei anteriormente, eu consumo fantasia desde a infância. E para mim sempre foi um incômodo ter que criar personagens para que eu pudesse me sentir inserida naquela história. E aí, a partir do momento que eu conheci o afrofuturismo, eu deixei de lado essas literaturas que não me imaginam no futuro, não me imaginam na sociedade, não me imaginam nem no presente. E agora trazendo um conceito mais amplo de afrofuturismo que se expande do afro-americano para o americano e para o mundo afrodiaspórico, né? A Womack coloca que o afrofuturismo combina elementos de ficção científica, ficção histórica, ficção especulativa, fantasia, afrocentricidade e realismo mágico com crenças não ocidentais. Em alguns casos, é uma total revisão do passado e especulações sobre o futuro repleto de críticas culturais. Para o afrofuturismo é de imensa importância que busquemos resgatar o que nos foi retirado e estabelecer uma conexão com o nosso povo. E buscar essa conexão às vezes se torna difícil porque os invasores acabaram com os registros sobre nossa mitologia, nossa crença e, enfim, as nossas culturas antigas, né? Isso não significa que tudo foi perdido, mas significa que hoje nós poderíamos ter uma ampla diversidade de práticas africanas, né? Falando em crenças, eu gostaria de indicar um livro afrofuturista, Filhos de Sangue e Osso, onde ele se utiliza da crença dos orixás para moldar toda a sociedade, né? É um livro de fantasia, onde o mundo é habitado só por pessoas pretas. E é muito interessante a gente ver uma configuração diferente de divindade, né? Do que é divino. Aqui no Brasil nós também temos escritoras e escritores afrofuturistas e que estão propondo em suas obras essa conexão com a ancestralidade e a afrocentricidade, né? Falando de mulheres, eu gostaria de citar a escritora Luan Zyla, que em seus livros a autora estabelece uma conexão a partir, né, de elementos e símbolos de culturas africanas, né? Vale ressaltar que a afrocentricidade é um elemento essencial nas narrativas afrofuturistas, pois a partir dela, nós africanos e africanas em diásporas devemos agir como agentes autoconscientes e não aceitar mais sermos definidos por algo de fora e nem moldados, né? E a partir disso, a gente vai e busca em África, nas culturas africanas antigas, a reconstrução do nosso povo. De maneira simples, eu costumo dizer que isso é matar o Ocidente. É reconfigurar a forma que nós vivemos, as práticas que adotamos, seja nas relações pessoais, seja na alimentação, né? Seja com você mesmo, como você trata o seu corpo. Isso é uma teoria que surge em resposta ao que o Ocidente transformou o nosso corpo e a todas as formas de opressões que nós somos impostos e expostos. E voltando ao nosso foco, que é a escrita afrofeminina, eu cito mais uma vez o Womack, onde ela nos diz que as mulheres afrofuturistas têm poder de decisão sobre sua voz criativa. Elas fazem seus próprios padrões e esculpem suas próprias lentes através das quais podem ver o mundo e para que o mundo as veja. Algumas escritoras afrofuturistas que eu também indico são as mulheres brasileiras que fazem parte da coletânea afrofuturista, que é a Lorena Nascimento, a Margarete Carvalho e a Caena Rodrigues Conceição. O afrofuturismo promove a liberação. É um espaço onde a gente pode escrever sobre nós, para nós e utilizando as referências das culturas do nosso povo. Existem muitas formas de narrar dentro do afrofuturismo e isso perpassa vários campos da arte. Uma referência brasileira importantíssima é a Kênia Freitas. Em um de seus textos com José Messias, ela aborda um outro conceito de afrofuturismo, que não é baseada no futurismo tecnológico, assim como vários outros afrofuturistas fazem, né? E além disso, ela nos apresenta o afropessimismo, né? E coloca os dois termos, afropessimismo e afrofuturismo, né? Para fazer com que a gente reflita sobre o nosso futuro. Lembra que eu falei sobre invasão? O homem que nos faz refletir
se as narrativas afrofuturistas sobre alienígenas são realmente apenas metáforas para as experiências de pessoas pretas nas Américas. E a Kênia traz uma perspectiva de que a nossa realidade é pós-apocalíptica e que o fim do mundo pra gente já aconteceu, né? No texto ela fala que as populações negras em diáspora pós-escravidão são as descendentes diretas de alienígenas sequestrados levados de uma cultura para outra. E se isso não é uma narrativa pós-apocalíptica de nossas vidas, eu não sei o que é. E com essas linhas de pensamento que a gente está cruzando aqui, a gente pode perceber o quanto o afrofuturismo ele tem conceitos que abrangem toda a população preta mundial, onde todos nós podemos criar as nossas realidades, os nossos futuros, né? Nossas especulações. Para imaginar o futuro, a gente precisa também saber o nosso passado. Então é com estes questionamentos que eu finalizo e trago mais uma proposta para vocês. E essa proposta consiste em procurar uma notícia sobre o espaço, sobre o universo, enfim, e escrever sobre a população negra e os impactos, né, que essa notícia traz. E aí, do mesmo jeito, você guarda, lê dias depois e, quem sabe, amplia. Espero que a gente possa construir uma rede de mulheres e homens pretos que escrevem, que criam, né, e que usam o afrofuturismo para transformar a realidade do nosso povo. Obrigada, Latinidades Pretas, pelo espaço de compartilhamento. E eu espero um dia poder ler os seus textos. E agora que a gente já explorou algumas teorias, algumas ideias sobre o afrofuturismo e sobre os conceitos que perpassam esse movimento, eu queria deixar com vocês um pequeno guia de estudos sobre o tema. Uma das grandes referências de afrofuturismo e que diverge opiniões, caso a obra dela seja afrofuturista ou não, é a Octavia Butler, né? Ela é reconhecida como a grande dama da ficção científica, né? Tem seus livros publicados aqui no Brasil e outros estão chegando nos próximos anos, né? A autora nasceu na Califórnia em 1947. Ela era filha de um engraxate, uma empregada doméstica, e foi criada pela sua mãe e pela sua avó após a morte de seu pai, quando ela tinha apenas 7 anos, né? A Octavia Butler, ela decidiu começar a escrever ficção científica após assistir um filme e dizer que conseguia fazer uma obra melhor que aquela. Entre os seus livros mais famosos está Kindred, Filhos, que já foi publicado no Brasil, porém há quase 40 anos depois, né, de seu lançamento, e é uma revisão do período escravocrata estadunidense, onde a personagem principal, né, realiza viagens no tempo sem o seu consentimento ou seu controle. A escritora também que tem ganhado bastante espaço, escritora estrangeira, é a Nnedi Okorafor, e que também ela está começando a cunhar um novo termo que é o futurismo africano, ou African Futurism. No caso, ela descreve que suas obras não se baseiam no afrofuturismo, uma vez que fazem parte, né, de um cotidiano apenas do continente africano. E isso causou uma série de questionamentos no mundo do afrofuturismo, né, para dizer se a autora estaria cunhando um termo para falar da mesma coisa ou se ela estava realmente determinando um novo lugar de fala, um novo partir de escrita. Segundo ela, né, o futurismo africano, o African Futurism, está especificamente e mais diretamente enraizado na cultura, história, mitologia e ponto de vista da África, que se ramifica na diáspora negra e não privilegia ou centraliza, né, o Ocidente. Como a gente falou no vídeo, isso significa que a obra da Nnedi, ela é caracterizada, né, por uma afrocentricidade que se detém como o principal norteador, né, de suas narrativas. O conceito de African Futurism que a Nnedi criou, né, ele acabou sendo divergente de opiniões, como eu falei, né, por conta que as narrativas dela necessitam que você conheça sobre a história de tribos africanas, como a Igbo na Nigéria, né, que é a tribo de ascendência da autora,
né? Você precisa conhecer Juju, que são práticas de magia africana, né? Para além de uma breve definição, e realidades cotidianas de países africanos, para poder, né? Enfim, criar narrativas como a dela, né? A questão é que a autora, ela sabe exatamente do lugar que ela veio, né? E ela visita a África desde pequena, né? Então, ela possui conhecimentos e propriedade de fala para escrever sobre tais lugares e culturas devido ao seu contato direto com a África, né? Por quê? Porque ela nasceu sabendo de onde ela veio, né? E como as coisas eram nesse lugar. Quais costumes essas pessoas tinham e por aí vai, né? Coisa que a maioria do nosso povo preto aqui na diáspora não tem, né? Até porque, como eu falei no vídeo, tiraram tudo que era nosso, né? Nós aqui não temos como saber de que família a gente veio, de que tribo a gente veio, né? Hoje, com a internet, né, pode até ser que seja mais fácil que a gente consiga acessar textos e teorias, né, que promovem esse resgate, né, da nossa cultura. Porém, mesmo assim, ainda é um pouco difícil por conta que existem inúmeros livros que ainda não foram publicados no Brasil, né, que ainda não foram traduzidos. Porém, existem também outros que são traduzidos de forma independente. Esse é um dos motivos pelos quais eu também gosto de compartilhar tudo que eu aprendo sobre afrofuturismo. Por conta que no Brasil ainda nós não temos tantos textos sobre o assunto, né? E aí, tudo que eu encontro, né, eu tento trazer e mostrar para os outros, né, para que todos nós possamos ter acesso, quem sabe um dia, a isso. E a questão do afrofuturismo, ela é uma questão complexa, né? Ela é uma questão que envolve também filosofia e dentre outros paradigmas africanos. Muitas pessoas pensam e até deturpam o afrofuturismo, né, apenas como uma forma de empoderar a si mesmo, e aí ele começa a usar elementos da ficção científica, branca, eurocêntrica, né, apenas com personagens negros. E isso não é afrofuturismo, né? Afrofuturismo, como eu falei antes, acolhe diversas outras bases para se fazer um texto, né? Ele vem de uma perspectiva afrocentrada, né, que utiliza e carrega vários elementos, né, da cultura africana e para o povo preto. A gente possui muitos autores afrofuturistas estrangeiros, né? É um movimento presente, autêntico, tanto lá como aqui. Porém, seria super interessante para nós, né, que a gente pudesse ter uma base. E é importante, né, para a gente que nós tivéssemos uma imensa base de escritores afrofuturistas brasileiros, né? Não só escritores, mas também cineastas, músicos, artistas plásticos, pintores, dentre outros, que venham fazer parte dessa grande rede que o afrofuturismo propõe para a população negra. Falar em música, né, uma referência que eu gostaria de citar é o Thiago Nino. As músicas dele trazem diversas referências ao afrofuturismo, inclusive em um trecho onde ele fala sobre o que vai acontecer com nós pretos quando substituírem a nossa mão de obra por robôs, né? Então ele traz elementos da afrocentricidade também e de um resgate, inclusive quando ele põe que o mais próximo de casa que eu estive foi o mar, né? Então ele faz esse paralelo sobre a nossa casa, né, que está do outro lado do Atlântico, de onde nós fomos retirados. E falando em cinema, como eu falei, cineastas, né, um filme que eu gostaria de citar, né, de indicar é Branco Sai, Preto Fica. Ele não é tão novo, mas é um filme que já ganhou vários prêmios, né? É uma ficção científica afrofuturista, de viagem no tempo, super interessante para que a gente possa discutir vários valores da nossa sociedade que é racista, né? O título já diz. E além dele trazer diversas questões sobre o povo negro no Brasil, né? Ele é um filme descontraído, né? Que vai te fazer refletir e te fazer também rir de muitas situações.
É bem interessante e fica a dica para vocês. E falando um pouco sobre Brasil, né? É interessante que a maioria das escritoras afrofuturistas que eu já tive contato, como eu citei no vídeo, né, se utilizam bastante da cultura iorubá, da mitologia iorubá, né, e das crenças africanas para compor suas histórias, né? E com isso a gente faz um resgate ao nosso continente mãe de uma forma onde nós, pessoas negras, estamos nos entretendo além, né, de conhecer, de nos reconhecer e nos reencontrar. A nossa proposta, na verdade, era trazer apenas referências femininas, e como no vídeo a gente tratou apenas disso, né? Nesse guia eu quero abranger isso, até mesmo para que vocês possam buscar essas referências, né, e conhecer. Um dos principais autores afrofuturistas, né, que a gente tem no Brasil é o Fábio Cabral. Ele já tem alguns livros publicados. Um deles é A Cientista Guerreira do Falcão Furioso e o outro é o Caçador Cibernético da Rua 13, que inclusive eu já realizei a leitura, onde eu aprendi também muito, né, sobre os orixás, sobre a mitologia iorubá, né, sobre o axé, assim como também no livro Filhos de Sangue e Osso, onde o axé tem uma característica, é um elemento muito importante na obra, para o desenrolar inteiro da obra. Então, caso você queira, né, buscar essas leituras, é interessante que a gente consuma, né, livros afrofuturistas e livros, né, de autoria negra, né, que falem sobre a nossa história, afronarrativas, né, femininas, masculinas, mas enfim, narrativas do nosso povo. Além desses livros literários, né, é importante também que a gente busque livros teóricos, né, livros de teorias afrocêntricas, né, e também autores de teorias afrocêntricas sobre culturas antigas africanas, saber como se configuravam essas sociedades para que a gente também possa criar a partir de uma organização que é nossa. E então eu deixo essas referências aqui para vocês e alguns outros livros, né? E obrigada novamente por essa oportunidade e espero que nós possamos construir essa rede maravilhosa sobre afrofuturismo e sobre escrita, né?